Bem-vindos novamente. Vamos tratar hoje da questão da amostragem dos resíduos sólidos. Lembro que esse material ele é protegido quanto aos seus direitos autorais e de propriedade, restritos ao autor, certo? E a finalidade de utilização é para exclusivamente didática. A gente tem, para falar da questão da amostragem de resíduos sólidos no Brasil, como referência normativa a NBR 10007, cuja última versão é de 2004. Primeira coisa que a gente tem que ter em vista são alguns conceitos afetos à própria normativa. Essa normativa traz esses conceitos. E quando a gente vai falar de amostragem, de processo de amostragem de resíduos, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que essa amostra ela tem que ser representativa. O que é essa amostra representativa? Ela tem que simbolizar os resultados da análise desse pedaço, tem que ser capaz de representar o todo. Então, especialmente quando eu estou falando, por exemplo, de resíduos sólidos urbanos, de um lixo doméstico, que é tipicamente bastante variado, composto por vários tipos de materiais, plástico, papel, metais e por aí vai, tirar uma amostra representativa não parece uma tarefa tão óbvia assim. Então, conseguir essa amostragem representativa é um desafio e é para isso que a própria norma propõe uma técnica para isso. Então, quando eu falo em amostra representativa, eu estou me referindo a uma parcela do resíduo que será estudada, obtida a partir de um processo de amostragem, que a gente vai discutir daqui a pouco, que quando analisada ela vai apresentar as mesmas características e propriedades da massa total de resíduos. Então, eu tenho que conseguir que essa amostra bem represente o todo. Né? E isso é bem importante. Quanto a outras possibilidades que eu tenho. Então, a minha amostra ela pode ser representativa, como a gente já falou, ela tem que ser representativa. E eu tenho duas formas de coletar essa amostra. Essa amostra ela pode ser chamada de simples, quando ela corresponder a uma parcela do resíduo obtida através de um processo de amostragem de um único ponto ou de uma única profundidade. Então eu capto esse resíduo de um único local. Quando eu pegar essa amostra de um único local, eu vou chamar essa amostra de amostra simples. Se por outro lado eu montar essa minha amostra a partir da coleta de material de vários locais diferentes, eu vou chamar essa amostra de amostra composta, certo? Então eu vou tirar um pedaço de cada local para que dessa forma eu consiga ter uma amostra representativa. Então, nos dois casos, a amostra ela tem que ser representativa, mas ela pode ser retirada de um único local, chamada de simples, ou retirada de vários locais, e aí vai ser chamada de amostra composta. Obviamente, tudo vai depender do objetivo que você quer, daquilo que você pretende, do ponto de vista de caracterização desse material. Uma outra forma de você classificar a nossa amostra é quanto à homogeneidade dela. Então, uma amostra vai ser chamada de homogênea quando ela for obtida pela melhor mistura possível das alíquotas dos resíduos. Alíquotas são esses pedaços, essas partes que eu tirei de cada um dos locais. Então ela vai ser homogênea quando eu proceder à mistura desse material e essa mistura for bastante efetiva a ponto de tornar essa amostra homogênea, ou de uma forma que ela seria igual em qualquer pedaço do espaço ali, né? Então aqui tem uma nota que a própria norma traz. Então essa mistura deve ser feita de modo que a amostra resultante represente características semelhantes em todos os seus pontos, né? Como eu estava tentando dizer. E para resíduos no estado sólido, a homogeneização desse material deve ser realizada através de um processo que a gente chama de quarteamento. Guardem essa palavra é bem importante, ela aparece na nossa vida de engenheiro de resíduos sólidos como quarteamento, certo? O que é o tal do quarteamento? Então, quarteamento é essa divisão, esse processo de divisão em 4 partes, por isso quarteamento, quarte de 4, certo?
processo de divisão em 4 partes iguais de uma amostra que seja pré-homogeneizada, sendo tomada 2 partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as partes resultantes. As partes não descartadas são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é repetido até que se obtenha o volume desejado. Então, de uma maneira ilustrativa, eu tenho aqui a minha massa de resíduos sólidos, eu vou fazer um X aqui, uma cruz, né? Uma cruz, dividir isso em 4 partes e vou pegar 2 partes opostas. Então, na diagonal aqui, pode ser essa diagonal ou a outra diagonal. Aqui, no caso, eu escolhi essa diagonal. Então, pego esses 2 quadrantes aqui, as amostras, o conteúdo desses 2 quadrantes e transformo isso numa nova amostra. Obviamente, o volume é menor, né? O volume original em relação a esse volume obtido agora. Esses outros 2 quadrantes eu descarto, não vão ser usados na minha caracterização. Então, aí eu tenho uma nova amostra, por assim dizer, né? Uma amostra quarteada. Novamente, eu divido em 4 e tomo 2 diagonais. Essa ou essa, tanto faz, 2 diagonais, os resíduos presentes em 2 diagonais, e isso vai dar origem à minha amostra. Eu faço esse processo quantas vezes necessitar, a ponto de aqui eu ter o volume necessário para a realização dos ensaios que eu pretendo. Então, esse volume ele é variável, né? Mas eu faço esse processo de quarteamento, é isso, de dividir em 4 e tomar 2 partes opostas, tá bom? Então, guardem bem isso, que isso é bem importante. Quanto ao plano de amostragem, então, eu vou realizar a coleta dessa amostra em quantidades, em locais pré-estabelecidos. E a definição do que deve ser feito e como vai ser feito é o que a gente chama de plano de amostragem. Tá? Então, esse plano de amostragem ele deve ser compatível com o objetivo da amostragem e com a pré-caracterização do resíduo, que na verdade é a origem. Né? Eu posso estar falando de resíduos industriais, posso estar falando de resíduos de construção civil, poderia estar falando de resíduos da saúde, de serviço de saúde, enfim, vários tipos de resíduo aqui, e eu poderia aplicar as mesmas técnicas. Dentre esses aspectos que devem ser contemplados no plano de amostragem estão a avaliação do local onde vai ser retirado esse resíduo, a forma de armazenamento desse resíduo, quais são os pontos de amostragem, então isso aqui vai ter como consequência o tipo de amostra e tudo mais, né? Que a gente já conversou, os tipos de amostradores, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre eles, números de amostras que serão coletadas e seus volumes, então esse volume é função do tipo de ensaio que você vai querer desempenhar no laboratório. Os tipos, né, o tipo de amostra, como eu já comentei, se ela é simples ou se ela é composta, quais a quantidade e os tipos de frascos para coleta, isso também vai depender do tipo de ensaio que eu vou fazer, se é um frasco de vidro, um frasco de plástico, com preservante, sem preservante, que é o que a gente vê na sequência aqui, os métodos de preservação, e o tempo máximo de armazenagem, ou seja, quanto tempo pode decorrer entre eu coletar a minha amostra e ela chegar ao laboratório e realizar o ensaio. Então, tudo isso tem que ser compatibilizado. E aí, cada método de caracterização, cada ensaio que vai ser feito em laboratório, vai demandar um tipo de cuidado específico. Seja o frasco de armazenamento, seja o método de preservação, seja o tempo de amostragem, de armazenagem. Também os tipos de equipamento de proteção individual, coletivas, que eventualmente podem ser necessários, né? Como é que eu vou coletar essa amostra? Eu preciso usar óculos, preciso usar luvas, preciso portar botas, como é que isso funciona, né? Então, e uma informação bastante relevante é a questão do registro, né? Então, registrar essas informações todas através de uma ficha específica para isso, especialmente a questão da data e da hora de chegada ao laboratório. Quanto ao tempo e à forma de preservação das amostras sólidas, a própria norma traz aqui um elenco de tipos de parâmetros que serão analisados versus o método de preservação. Para quem já ouviu falar do Standard Methods, aquele guia na língua inglesa, aquele manual de ensaios de laboratório, lá também contém várias instruções complementares e detalhadas para cada tipo de parâmetro que vai ser analisado. Aqui, o normatizador, quem elaborou a norma, criou uma tabela resumo para os principais parâmetros, e aqui tem, por exemplo, o tempo de armazenamento máximo dessa amostra,
antes da realização do ensaio, né? O tempo entre a coleta de amostra e a execução do ensaio. E a forma, né? Aqui tem que ser ausente de luz, eu posso precisar usar um vidro âmbar, né? Refrigerar a minha amostra com gelo. Então, esse tipo de coisa é importante ser verificada antecipadamente. Isso tem que fazer parte do meu plano de amostragem. Da mesma forma, tem outros parâmetros aqui. Esses aqui se referem especialmente a amostras líquidas. Então, uma das coisas que eu tenho que avaliar primeiramente é se eu estou falando de um resíduo que está no estado físico sólido ou no estado físico líquido, né? Porque cada tipo de material vai ter um tipo de preservação e um tipo de um tempo máximo de armazenagem da amostra. Quanto aos amostradores, como eu comentei, a própria norma também traz algumas recomendações em relação ao tipo de resíduo e o tipo de amostrador que deve ser utilizado. Então, se eu tratar de líquido, se eu tratar de sólido, se o material está seco, se ele está em tanque, cada tipo de resíduo vai demandar um tipo de amostrador. Por exemplo, canecas, amostradores de grãos, pás, trados, garrafas, enfim. Cada um desses tipos vai ser apropriado à coleta de um tipo de material. E aqui tem algumas recomendações complementares do ponto de vista de granulometria, profundidade que pode ser utilizado e por aí vai, né? Aqui tem uma orientação, também isso consta lá na tabela A4, que já faz parte do anexo da norma, onde ele vai tratar da forma de coleta, ou assim, do ponto de coleta das amostras. Tá? Então, ele vai tratar de como é que eu faço a amostragem de uma amostra que está contida num tambor, se ele estiver na forma de uma pilha, como é que eu coleto a amostra representativa. Né? Então, é importante sempre estar atento a esse detalhe e quando você for proceder uma amostragem, consultar a norma, aquele tipo específico de amostragem, para só então ir para campo realizar efetivamente a amostra. Né? A amostragem. Quanto ao número de amostras, a questão importante é, se você está interessado numa concentração média dos resíduos, eu preciso entender esse comportamento médio a partir de um número significativo de amostras. E aí eu posso levar isso para o lado estatístico, do ponto de vista de qual é o número mínimo de amostras que eu preciso ter levantadas e calculadas para poder garantir que há uma representatividade. O que a gente tentou fazer por meio da técnica do quarteamento é justamente fugir ou simplificar esse processo estatístico e partir para uma indução dessa representatividade do ponto de vista prático. Então você induz a que aquela amostra seja representativa. Né? Então a gente tenta fazer isso através do quarteamento, promovendo uma adequada homogeneização do material e procedendo àquele quarteamento de modo que a gente tenha, ao final, uma amostra chamada de representativa. Os resultados da amostra representativa, pelo menos em tese, representarão as concentrações médias. O ideal é sempre a gente ter mais de uma amostra considerada representativa para poder também compreender se, na prática, aquele processo de amostragem foi eficiente ou não, do ponto de vista de caracterizar aqueles resíduos. Então, para obtenção de faixa de variação de concentração, ou seja, eu quero saber de quanto a quanto varia o percentual de plásticos nessa massa de lixo doméstico, certo? Então, eu tenho que coletar várias amostras para poder entender. Não, varia de 5% a 9%. Eu não conseguiria entender essa faixa de concentração, esse percentual de ocorrência do plástico na minha massa de lixo, se eu tivesse uma amostra só. Eu nunca ia chegar à conclusão de 5% a 9% a partir de uma amostra única. Né? Então, para isso, para avaliar variações de concentração, a norma recomenda, no mínimo, 3 amostras do tipo simples. Certo? Aqui, para a obtenção de uma concentração média, a gente basta uma ou mais amostras compostas. Então, a própria norma vai dando para a gente um sinal de como a gente deve estruturar esse nosso plano de amostragem.
Quando a gente fala de resíduos heterogêneos, de difícil amostragem, cuja representatividade não puder ser definida com uma única amostra, a escolha do método e o número de amostras cabem aos órgãos de fiscalização. Ou, se você tiver, por exemplo, se você for o técnico que está do lado do órgão da fiscalização, né, você está estabelecendo os parâmetros, você vai ter que especificar isso, essa quantidade representativa. E aí você pode recorrer aos parâmetros estatísticos para poder fazer essa definição. Ah, não, eu preciso de pelo menos 5 amostras. Não, é uma massa de lixo muito grande, eu preciso de resíduos, né, muito grande, eu preciso de 30 amostras. Então, você vai determinar isso em função da característica do resíduo. É lógico que se eu vou analisar uma pilha de areia, dificilmente a areia vai variar tanto assim. Mas se eu estiver falando de resíduos tipo lixo doméstico, isso pode variar bastante e eu posso precisar de várias amostras para poder ter essa compreensão de como se distribui essa variação no tempo e no espaço. Quanto ao volume das amostras, né? Então isso parte do princípio de que você tem pré-estabelecido quais vão ser os ensaios que vão ser realizados, né? Então, quais análises, ensaios eu preciso, quanto de material esses ensaios demandam, isso cada método, cada parâmetro vai demandar uma quantidade diferente. E eu não posso deixar de considerar uma quantidade reserva de material para eventualmente fazer ou produzir aqui uma contraprova. Puxa, fiz o ensaio no laboratório, deu errado, ou eu não estou seguro, ou caiu no chão a amostra, eu perdi. Eu preciso ter material suficiente para eventualmente precisar refazer esse ensaio. Tá? Então, isso tudo tem que ser avaliado, risco de falha do procedimento e custos associados para poder fazer essa estruturação do plano mais adequada possível. Então, quando a gente pretende analisar diversas propriedades ou parâmetros, é frequentemente necessário dividir a amostra em diversas alíquotas, né? Então, diversas subpartes da amostra, pois os métodos de preservação podem ser diferentes. Então, para fazer esse ensaio, eu preciso preservar minha amostra gelada e num frasco da cor âmbar. Para esse outro, não pode estar gelado, tem que estar a temperatura ambiente. Para esse outro, eu preciso acondicionar isso com um preservante de determinado tipo. Então, isso tudo tem que ser compatibilizado e, eventualmente, eu tenho que dividir a minha amostra em várias alíquotas, que são essas subpartes da amostra, tá? Visando ali o ensaio laboratorial. Como eu mencionei, a gente vai ser conveniente, vai ser oportuno, vai ser necessário dispor de uma ficha de coleta. Nessa ficha de coleta, a gente leva ela para campo, geralmente a gente porta lá uma prancheta, caneta, máquina fotográfica ou celular hoje em dia, né? E essa ficha de coleta, a gente vai identificar o nome do técnico que está realizando essa amostragem, a data e a hora de coleta, a identificação da origem do resíduo, ou seja, o que é esse tipo de resíduo, é um processo fabril, é uma indústria de alguma coisa, do que nós estamos falando. A identificação de quem vai receber os resultados, ou seja, quem é o cliente do resultado, por assim dizer, quem é o destinatário dos resultados da amostragem. O número da amostra, do ponto de vista de identificação. Não raramente a gente não vai usar só um número, vai usar letras e números, uma composição entre letras e número, uma codificação interna do próprio laboratório, né? Então, é muito comum a gente identificar essa amostra através de números e ou letras. A descrição do local de coleta, as determinações efetuadas em campo, ou seja, o que eu medi em campo? Aqui eu medi a condutividade elétrica, medi o pH, que eram instrumentos, ou eram equipamentos, ou eram parâmetros que eram possíveis de serem medidos em campo, certo? Então, isso eu tenho que anotar, não só o que foi medido, mas o resultado em si, né? O pH foi 7,5. A medida de oxigênio em campo foi igual a 7%. Eu tenho que dizer essas coisas todas. Determinações a serem efetuadas no laboratório. Obviamente, o que não foi medido em campo tem que ser medido em laboratório. E aí algumas observações. A gente geralmente deixa um campo genérico, às vezes para fazer um croquis, para fazer um comentário. É muito comum também a gente ter nessas fichas as condições climáticas. Estava chovendo, estava ensolarado. Isso também é muito comum. Não está aqui na norma, mas é muito comum a gente ter esse tipo de parâmetro. Tá?
Basicamente, sobre a amostragem é isso, a ideia é estruturar um plano de amostragem, que vocês sejam capazes de estruturar um plano de amostragem a partir dessa compreensão geral do que a norma especifica. Se alguém tiver algum tipo de dúvida ou tiver alguma pergunta, não hesite em me contatar, tá bom? Grande abraço a todos.